E aí, gente, tudo bem ou não? Mais um Pode Contar Tudo, seu podcast aqui na região do estado de Mato Grosso. Para você que acompanha, para você que gosta desse tipo de conteúdo, nosso muito obrigado. Você pode compartilhar, pode curtir. A gente sempre está trazendo aqui pessoas e personalidades para a gente bater aquele bate-papo especial. E lembrando também que ao decorrer aí da semana, nós temos os cortes nas outras plataformas onde você pode conferir também. Eu gostaria de registrar aqui a presença da Claudemíria, nossa técnica. Tudo bem? Boa tarde, Claudemíria. Boa tarde. Bom, podemos começar então mais um podcast. Eu quero aqui registrar também e agradecer a Webnet Internet que patrocina esse canal. Para você que estiver também acompanhando e quiser sentir a vontade de patrocinar o nosso canal aqui, fica à vontade. É o Pode Contar Tudo, que fica aqui, o estúdio fica aqui em Aripuanã, Mato Grosso, Brasil. Muito bom saber que você está sempre acompanhando aqui o nosso podcast. E falando de Aripuanã, a gente vai trazer aqui uma pessoa, né, que é muito importante aqui para a nossa região, que é o símbolo, né, da nossa região, que é os povos indígenas. E hoje, nada mais, nada menos, a gente vai falar aqui com o professor Edir da Cinta Larga. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast, Edir. Obrigado. O Edir, a gente fala professor porque também ele é professor formado e dá aula em várias aldeias de Cinta Larga. E a gente vai começar aqui o nosso Pode Contar Tudo. A gente tem muita curiosidade sobre essa etnia, sim, que é o Cinta Larga. A gente sabe que é um povo sofredor, um povo que luta para manter a sua tradição, né? E sempre, e principalmente preocupação com o idioma, né? Como que você aprendeu o português? Então, primeiramente, cumprimento a todos, né? Se estiverem ouvindo ou vendo. Quando eu aprendi o idioma português, né? Foi a partir de 10 anos. Quando eu fui começar a ter acesso à escola, né? Uhum. E na época a escola ofertava só até quarta série, lá em Rondônia, no Espigão do Oeste. Aí a comunidade nossa lá, tinha uma escola lá, e a princípio eu não pude entrar para a escola com a idade certa, devido a minha aldeia ficar muito distante da aldeia central onde tinha sala de aula. Então foi a partir de quando que eu entrei na escola que eu comecei. Vamos só passar para o pessoal aqui, só o pessoal entender. Você falou de Rondônia e você está aqui em Aripuanã. Essa aldeia, o povos indígenas Cinta Larga, ele está presente em quantas regiões? Assim, acho que para o pessoal entender, eu vou falar no geral, o território. Porque nós somos assim, a organização social do povo Cinta Larga assim, acontecia por clã. Por que eu falo acontecia? Porque hoje isso se misturou tudo. Porque nós somos formados por grupo Mam, Caban e o Caquim. Aí cada clã tinha a região onde habitavam, né? Que nem a região de Aripuanã, pelo que os mais velhos contam, era mais habitado pelo clã Caban. E região de Juína, Caquim e o Rondônia Mam. Por isso que a parte de Rondônia tem mais clã Mam. Mas então também tem região de Roosevelt. Isso. Aí, a partir do contato com o não indígena, quando se veio a se criar o SPI, né? Aí com as aparições dos grupos Cinta Larga em diferentes regiões, Juína, Aripuanã e Roosevelt, aí a demarcação ficou grande, pegando Aripuanã, Espigão do Oeste, Rondônia, Pimenta Bueno, Vilhena, em Rondônia, aí no Mato Grosso, Juína e Aripuanã. Legal. Você acabou de falar Cinta Larga, e a gente sabe que esse nome ele é dado pelos colonizadores, né? Sim. Não são vocês que dão esse nome. Vocês aceitam de boa porque já é registrado? Como é que funciona? Ou na aldeia vocês se tratam como povos? Nós temos a nossa denominação, né? Que é Panderei.
que quer dizer pessoas, gente. Só que, como a maioria dos povos indígenas não aceitam, eu vou dizer assim, esse nome pejorativo, aí nós já discutimos entre nossa comunidade, né? Como que nós vamos fazer? Já que esse não é o nosso nome, esse é o nome que foi dado pelos colonizadores da época. Porque vocês usavam cinto, né? Isso. De cipó, né? Isso. Aí que eles falaram? Eu acho que a gente poderia até não gostar disso, mas não foge muito da nossa identidade. Simplesmente aquilo é uma tradução na língua portuguesa de uma coisa que já era nossa, que nós usávamos, né? Que era assim. Aqueles artefatos ali, aquele artefato, isso. né? Aí por isso eles falaram, eu acho que dá pra gente deixar assim mesmo, porque é uma coisa que era nosso mesmo, né? Nosso, o tecido. A gente percebe que você, né, saiu da aldeia para aprender o português, mas assim, os costumes, a gente percebe que você tem umas características, né, bem profundas, né, do povo indígena. E a gente sabe que também nas aldeias existem os guerreiros. Você já fez parte desse grupo? Caçava, essa coisa toda? Né? Até antes de eu entrar na universidade, eu ficava mais na aldeia. Até naquele período de 90 até 2010, eu praticava essas práticas. Caça, pesca. Você caçava com arma de fogo ou com arco e flecha? Até 2005 nós caçava de flecha. Depois... Você é bom de mira? Eu era. Esses tempos atrás eu fui ver... Não é mais. Não é mais, não. Mas você tem filho? A gente vai perdendo a prática. Você tem filhos, né? Tem. Você tem filho que segue a tradição de caçar ainda com arco e flecha? Não. Ou não prefere arma de fogo? Eles moram aqui na rua. Moram na cidade, já estão bem. Pois é. Dificilmente eles vão à aldeia. Hoje, né? Como que é? Qual é a maior dificuldade hoje dentro da aldeia? A dificuldade é, vou dizer, acesso. Acesso para essa aldeia, porque como não é mais aquele costume, né, de ficar só na aldeia, de viver só de caça e pesca, aí fica difícil a gente ter acesso com as coisas externas, né? Não é mais igual antigamente, só aquelas coisinhas internas dá para satisfazer a comunidade. Você frequenta várias aldeias, você é professor em várias Sim. aldeias. Então essa questão do acesso ainda te dificulta? Bastante. Bastante mesmo. Pode falar. Porque apesar que é uma área federal, mas essa questão de suporte, nesse contexto de dar melhoria para a comunidade que vive lá, não tem esse suporte. Entendeu? Porque existe também muitos mitos, né, que as pessoas falam que vive na moleza, e não é bem isso, né? A dificuldade é grande. Bem bastante. Porque eu falo assim, né? É importante falar isso para o pessoal entender, né? Eu sempre falo assim para os meus alunos. Um lado tem esse ponto de vista que a maioria da sociedade tem com a gente, e de um lado nós sabemos que não é bem desse jeito, né? Em que sentido que eu falo isso? De assim, hoje para nós comunidade ter a mesma oportunidade de gerar, de cultivar alguma coisa, nós tínhamos que ter o mesmo benefício que o sitiante tem. Entendeu? De pegar um valor X de um banco e investir naquele território. Apoio técnico, né? E não é o que acontece. Não pode fazer nada. A gente fica sem o que fazer. Você que visita as aldeias, né? Sobre a questão da saúde, aquela coisa de emergência, vocês têm uns kits lá? Como é que funciona? Não, a questão da saúde, nós temos a CESAI, né? Mas que eu estou falando coisa de emergência, lá na aldeia mesmo. A CESAI aqui. Então tá presente lá, ela está presente lá. Tá,
Por exemplo, uma emergência lá, algum probleminha, um corte, precisa de uma coisa de urgência, por exemplo, já tem um suporte lá, ou não? Onde tem técnico que a CESAI fornece, tem. Agora, naquelas aldeias que não tem, aí tem que vir socorro da rua. Mas tem alguma coisa lá de imediato, assim, um kit, você não tem um kit lá? Não. Porque até para ter, tem que ter o técnico, né, de enfermagem para poder usar aquilo. Aí, como não tem ninguém que tem esse conhecimento, naquelas aldeias que não tem técnico, não existe. Não. Aí usa as mesmas condições que usava lá no passado. Sim, só os remédios do mato mesmo. Remédio caseiro e as técnicas que vocês usam para amenizar, né? Eu gostaria de tocar num assunto que não foi muito agradável, principalmente para o pessoal do Cinta Larga, que foi o massacre do Paralelo 11. Que não faz muito tempo, eu acredito que ainda existe pessoas que vivenciou, né, que você deve saber da história, que foi uma maldade muito grande, muitos índios foi ceifada a sua vida, principalmente no rio Aripuanã, né, que isso chegou a acontecer, que era mortos por capangas, era morto envenenado, que jogava açúcar de avião, né, jogava açúcar, os índios alimentavam aquele açúcar e estava com veneno. Então é um assunto bastante desagradável. Como que vocês ainda vivencia isso, né? Porque é uma coisa que não faz muito tempo, né? Como que é essa conversa de vocês relacionada ao não indígena? É assim, até bem delicado de a gente falar sobre isso, né? Porque toda vez que alguém vem a perguntar sobre isso, né? A gente fica um pouco comovido, né? Pelo fato que aconteceu, né? Do jeito que aconteceu. A crueldade muito grande, né? Muito. Aí toda vez que a gente lembra disso, a gente fica assim comovido mesmo, bastante mesmo. Porque assim, tem pessoas hoje ainda que sobreviveram daquilo, daquele ocorrido, né? Que eu falei que são 3 que são vivos aqui no Aripuanã ainda. E pelo que eles contam pra gente, né? Foi assim, eu acho que não tem nem palavra de como a gente se sentiu naquilo, né? Principalmente dessas pessoas que sobreviveram daquilo. O mais difícil é entender o motivo de tanta crueldade, né? Difícil entender, a gente não passa na cabeça o porquê, né? Mas no fundo a gente já sabe, hoje a gente sabe o porquê, né? Porque o território nosso é rico de inúmeras matérias-primas valiosas, né? E hoje, pela briga que está tendo até hoje por causa disso, nós sabemos esse motivo. Felizmente, né? Acho que pelo jeito você está na região de Rondônia, não chegou a acontecer, que aquela região não foi tão igual aqui no Rio Roosevelt e o Aripuanã, que foi mais atingido por esses povos, né? Você não tem parente que... Não, é assim. Quando aconteceu aquilo, aconteceu no território todo. Não sei se você já ouviu falar lá no território Terra Indígena Roosevelt ou Laje. Ali era a aldeia central daquela época. E aqui na região de Aripuanã, onde eu falo que é o castigo do povo, que eu falo, era a aldeia central. Uma das aldeias central da região. Aí tem onde é a atual aldeia Tacoral, também era a aldeia central. E onde está a aldeia Areião. Então, todas essas regiões, pela mapa nosso, né, que nós elaboramos, dá para a gente identificar direitinho as aldeias central onde ocorreu isso, né? Aí teve sobrevivente lá pro lado de Rondônia, teve sobreviventes em Juína e aqui no Aripuanã. Aí por isso que não conseguiram exterminar, vou dizer assim. Porque diminuiu bastante, né? Diminuiu. Foi mais de... É igual eu estava falando, historicamente registrado pelos antropólogos, eles falam que foi
3.500 indígenas, mas nós, como indígena, pelo que os anciões falam, foi mais do que 3.000, porque não foi só aqui, né? 3.500 é só o que foi registrado. Que foi registrado ali, né? Fora as torturas, né, que era feito, estupros inclusive tem uma imagem muito marcante que a gente vê nos documentários daquela mulher cortada ao meio, de cabeça para baixo, que é aquele lá que marcou muito, que às vezes nas conferências do indígena acontece muita comoção quando é citado, que virou um símbolo, né, aquela situação. É uma situação bem, bem difícil de se discutir e falar sobre isso, porque tem 3 universidades que procurou nossa comunidade, né, para poder fazer uma tese de mestrado, doutorado sobre isso. E todas essas pessoas que queiram fazer uma tese sobre isso são barradas. Não consegue levar para frente. E o pior de tudo isso é que a gente vale a pena ressaltar, que só descobriram esse massacre por causa que dos capangas não receberam o dinheiro, né? Porque nem ia saber, porque eles fizeram tudo isso que fizeram aqui e acabou relatando, e inclusive pouquíssimas pessoas foram penalizadas, né? Os mandantes não foram penalizados. E bastante gente de elite envolvida, por isso que não vai para frente. Que ainda continua em discussão sobre esse tema, Sim. né? Na aldeia, lá da época, quando você está lá desde pequeno, assim, qual que é o prato típico da culinária Cinta Larga? Assim, existe uma comida que vocês mais apreciam? Muquiado. O que é o muquiado? Existe muquiado de peixe, muquiado de cateto, porcão. O que vai lá? Vai só a caça mesmo. A caça mesmo. Antigamente era só a carne mesmo, a caça, a pesca. Existem 2 tipos de muquiá, que faz tipo giral e joga a caça ali, os pedaços, e vai defumando ali. Aí existe aquele muquiado que o pessoal cobre com alguma coisa. Um exemplo, palha de babaçu. Fica a mesma coisa, como se tivesse assado no papel alumínio. Que legal. Principalmente peixe. Por exemplo, hoje vocês têm bastante acesso na cidade, né? Vocês podem comprar alguma coisa que faltar. Mas na época, assim, existia temporada de dificuldade para alimento? Como é que funcionava? Assim, ou tinha em abundância? Eu falo que antigamente não tinha dificuldade. Porque hoje, com a influência de outra culinária ao meio do nosso povo, que começou a aparecer dificuldade. Porque é igual eu estava falando, não consegue mais só se contentar com aquilo que nós consumíamos antes. Hoje o parente precisa de arroz, feijão, macarrão, açúcar. Já inserido esses alimentos que às vezes altera também o físico do índio, né? Até as práticas culturais não acontecem mais tradicionalmente. Aí muita coisa foi substituída pela coisa de não indígena. Exemplo, hoje para o indígena caçar, ele não vai usar flecha mais, ele leva espingarda. Para pescar, não usa mais flecha específica para pesca, usa anzol, linha, vara. Já é mais moderno. Né? Por isso que eu falo que não acontece mais tradicionalmente. Assim, uma curiosidade mais minha mesmo, assim, eu já vi que vocês têm os momentos festivos e vocês têm a música. Tem. Como é que funciona? Tem um compositor? O que fala nessa letra? O que é falado ali? Assim, existe 2 momentos de demonstrar música, que é oralmente, que o cantor inventa na hora, a partir daquele momento. Tipo um repentista, é inventado na hora a letra ali? É inventado na hora. Olha que legal. Aí, essa pessoa que compõe essa música na hora, ele pode compor a partir de um fato que aconteceu com ele, ou que está acontecendo naquele momento,
ou de um fato que ele observou. Aí existem as músicas que são tocadas na flauta. Agora, esses aí também surgiu de algum acontecimento, ou de algum animal, de alguma caça, pesca. Aí existe essas músicas tocadas na flauta, só que aí é só para quem eu mesmo eu estou tentando registrar enquanto os anciões estão vivos ainda, para mim poder aprender. E sobre a questão dos relacionamentos lá, como que funciona assim? Vocês apaixonam, olham uma indígena assim, um apaixona e o outro também pode apaixonar para quê? Como funciona ali? Ou já é tudo A questão de relacionamento acontecia assim antigamente, eu vou falar. É o que eu mais sabia de antigamente. Hoje é mais moderno, né? Antigamente acontecia assim. Exemplo, eu tenho uma filha, minha mulher está gestante. Aí na hora que for nascer, se for menina, aí o indivíduo já pedia a mão dela, naquela hora mesmo. Aí ela crescia, passava pela formação tradicional de Cinta-Laga, né? Que acontecia a partir do primeira menstruação dela, e ficava presa numa maloca separada longe, tipo uma purificação ali da aldeia, aí onde ela aprendia tudo mesmo, fazer comida. Enquanto não aprender a fazer tudo, ela não podia sair dali. Ué, tinha que aplicar isso aqui com os não indígenas. Porque tem umas aí que não sabem não, né? Aí podia ficar 6 meses, 1 ano e pouco, 2 anos. Enquanto não aprender, não podia sair dali. Aí já saía e ia morar com a família. Aí quando vê que já estava formada, aí aquele que pediu já podia casar com ela. Então, geralmente, o pretendente masculino, ele já estava nascido quando nasce. Sim, isso. Que legal. Então não rola uma paquera, já está tudo premeditado, assim. Não rolava paquera, mas já sabia que aquela pessoa já está predestinada. Os dois já estava comprometido. Isso acontecia também numa época atrás do não indígena. Isso é uma coisa também que acontecia. Só que hoje em dia isso mudou tudo. Hoje o cacique pega uma menina de 12 anos, já vai casando logo. Antigamente não era assim. Antigamente respeitava a fase de crescimento. O cacique, ele pratica a questão da monogamia ou bigamia? Como funciona? Eu acho que monogamia. Monogamia da aldeia de você, né? Porque tem umas aldeias que existe o homem poderia ter 2 ou 3 cônjuges, né? Antigamente era mais. Era mais? Era mais. Só que tá mudando. No Oriente hoje. Médio pratica isso ainda até hoje. Só que aí tem que ter dinheiro. Hoje em dia, como nós vivíamos só da caça e pesca antigamente, aí e o cacique ou ancião que tinha condições, que sabia todas as manhas das caças e pesca, poderia ter. Aí é guerreiro, aí é guerreiro mesmo para aguentar 3 mulheres. A gente com uma aí não está aguentando. Hoje, com o surgimento de dinheiro, ficou mais difícil ainda. Para manter, aí não é fácil não, né? Sobre a questão da... a gente sabe que tem período que é mais frio, outro período é mais quente. Como funciona que você usava, praticamente quase não usava roupa naquela época, hoje usa, né? Para se proteger desses climas mais frios, como que era feito? Eu vou dizer que acontece ainda, porque nas aldeias os mais velhos praticam isso ainda, né? Eles usam lenha embaixo da rede. Acende, vamos supor, umas 3, 4 lenhas ali. Deixa criar a brasa, esparrama a brasa embaixo da rede e aquecer, é assim, né? Que aquece na época do frio. Porque não tem aquela jaquetona, né? Dentro das aldeias existe uma lei específica? Cada aldeia tem a sua lei, é criada ou tem uma lei meio geral?
para manter a ordem, para determinar quem vai caçar, quem vai... Uhum. É assim, existe um termo em idioma nosso que é Nzabiai. Nzabiai quer dizer dono da casa. E hoje, essa pessoa que é chamada Nzabiai ganhou atribuição com essa influência, que o pessoal chama hoje de cacique. Aí, como o cacique ganhou essas atribuições, aí ficou assim, como se ele que tivesse no poder. Só que antigamente o Nzabiai, que era o dono da casa, organizava a comunidade dele, né, na maloca. Porque era uma maloca que abrigava uns 30, 40 famílias. Era uma maloca muito grande. Aí era fácil de organizar, de controlar, né? Aí hoje, quem tem que organizar a comunidade em geral é o cacique, o que é chamado de liderança, o cacique geral e os presidentes das associações, né, da comunidade. Aí junta um poder para organizar a comunidade. Nós sabemos que vocês têm a língua materna, né? É uma curiosidade também, assim, sobre a questão do idioma. Nós, não indígenas, o nosso vocabulário, eles deriva de outros idiomas, né? Que vem do latim, né? E assim vai. As palavras, elas são originadas de algumas palavras específicas, científicas, e acabando nós temos um vocabulário. Vocês, como funciona? O vocabulário de vocês é mais restrito só para comunicação? Ou vocês, quando depara com uma situação que você não tem conhecimento, como que você desenvolve o vocabulário ali? Então, hoje nossa ortografia, né, é formado por 21 símbolos. Vocês têm a escrita também, né? Tem. São 21 letras que formam a nossa escrita, o Tupi-Mondé. Aí, é quase, eu falo assim, pela experiência minha, é quase semelhante com a língua portuguesa. Só que não tem algumas letras que a língua portuguesa não tem, né? Não entra 5 letras que a língua portuguesa tem. Aí muda um pouco a pronúncia de cada letra em nosso idioma. É assim. São, se não me engano, 6 etnias que falam o Tupi-Mondé, que é nós, Cinta Larga, o Zoró, Suruí, o Gavião, Arara de Rondônia e os Aruá, que falam a língua Tupi-Mondé. E antigamente servia mais para comunicação mesmo, né? Só que hoje achamos a necessidade de preservar isso, de tentar manter isso, né? Para que a gente possa estar usando, se comunicar com as demais etnias que falam essa e manter idioma. Também a cultura, né? Isso, exatamente. Por exemplo, a gente percebe que tem várias aldeias, nós temos mais de 300 no Brasil, os idiomas. Sim. Os idiomas, eles me parecem ou são totalmente diferentes? É como se você estivesse ouvindo um português ou consegue identificar alguma coisa se você encontrar com um indígena com outro idioma? Vamos falar do tronco tupi, porque é mais fácil para mim. Só para ter ideia mesmo. É assim, apesar que é o mesmo Tupi-Mondé, mesmo idioma minha, o que o Zoró fala, eu não entendo muito bem. Porque é como se fosse o português do Portugal. Diferencia um pouco. Ou espanhol... Os hispânicos, né? A gente vai ali no Paraguai, se fala um tipo de espanhol, você vai lá no México, é outro tipo de espanhol. Então, com o idioma dos indígenas acontece a mesma coisa.
Aquelas etnias que falam a mesma linguagem diferenciam um pouco. Uns puxam mais uma palavra. O fonema ou uma letra. muda, né? Isso. Porque fala o sotaque que a gente fala aqui, né? Exatamente. É desse jeito que acontece. Mas foi difícil tu aprender o português? Foi difícil de... Eu falo que foi mais fácil do que a gente aprender a nossa própria escrita. Ai, que legal. Na época quando você começou a se interagir já com o não indígena, principalmente nas escolas, sobre a questão do preconceito, você sentiu muito isso ou era mais Bastante. tranquilo? Esse é muito forte até hoje. Até nas instituições que trabalham diretamente com a gente, com os indígenas, acontece isso. Porque é bastante forte ainda. E por isso que nós procuramos assim, espaço para que nós possamos estar falando sobre isso, né? Tentar conscientizar, tentar mudar ou pelo menos amenizar o preconceito que acontece. Porque existe muito essa fala de falar que o índio é preguiçoso. Você já ouviu falar isso? Já, bastante. Qual que é o sentimento, sendo que vocês lutam dia após dia para, além de lutar para manter a comunidade, a cultura, ainda tem que estar se defendendo do não indígena? É assim, eu particularmente, eu penso assim, como um encontro de dois mundos diferentes, é claro que cada um vai olhar para o outro a partir do mundo a qual ele pertence. Que nem o indígena. O indígena, ele veio de um mundo onde ele foi ensinado só para tirar o necessário para sua subsistência. E isso veio desde a criação, eu falo, né? Pelo que os anciões nossos falam, né? Porque eles falam que nós fomos criados pelo Ungurá, né? Que é o mesmo Deus que os não indígenas falam. Aí Deus nos criou a partir... Vou voltar um pouco lá atrás. O Ungurá, que os não indígenas chamam de Deus, criou o clã Mam, que Mam é uma castanheira. Aí depois que ele criou a floresta e tudo, animais e tudo, ele viu que não tinha nada para cuidar da floresta. Aí ele viu aquela castanheira, ouriço no chão, achou bonito e assoprou no ouriço e surgiu o homem, o clã Mam. Aí depois daí caminhou pela floresta e achou a árvore chamada Caban. Aí pegou aquela fruta, achou bonito e assoprou e surgiu o homem. Aí surgiu o grupo Caban. E seguiu e achou o cipó, que nós chamamos de caquim. E assoprou no cipó e surgiu o homem. Aí assim surgiu o povo Sintalaga, que é formado pelos Mam, Caban e o caquim. Essa questão da religião nas aldeias, ela diferencia de etnia para etnia? Eles acreditam, ou é quase o mesmo segmento do surgimento do homem? Eu falo que tem algumas coisas, tem semelhança com o que o nosso povo acredita, com o que está escrito na Bíblia. Principalmente essa questão de surgimento da criação do povo e o castigo do povo. Que o Deus castigou o povo e não seguiu com a orientação que ele deixou e resolveu castigar a comunidade toda e transformou a maloca em pedra. Que eu falo que no início eu falei que existia no território um monumento assim com as escritas. Aí conforme os nossos anciões falam, tá lá as escritas. A mulher grávida que ele transformou em pedra, que estava em cima da maloca. Aí nós sabemos aqui que a nossa região tem uma outra etnia bem próxima, né? Então nós temos duas etnias aqui. Qual que é o relacionamento assim de vocês? Como foi o contato? Vocês têm contato? Ou é lá vocês aqui? Como é que funciona o relacionamento de vocês? Não, é assim. Antigamente a relação não era boa. Por questão de territorial, vou dizer assim.
onde se topava com outros grupos de outras etnias, aí acontecia conflito mesmo. Não tinha como aí o bicho pegava. Não tinha como evitar, principalmente os Aí o pau comia. Aí eles contam o conflitos com os Arara, com os Ariquibaques, os Enauê, os Nambiquara, os Oró, Suruí. Mas antes, assim, hoje tem um território que é demarcado e tal. Vocês têm conhecimento. Antes, como é que vocês faziam, demarcar o seu território para não invadir o do outro? O rio. É os rios que eles... do lado de cá do rio é nosso, do lado de lá de vocês. Isso. Aí se invadisse, o pau comia. Só que hoje essa relação ficou... É bom. Boa. Antigamente não podia nem chegar perto do território um do outro. Hoje a gente percebe que tem muito indígena se envolvendo com a política, né? Candidato, e se fala representante do índio, mas a gente sabe que cada índio tem sua... O que você pensa em relacionado a isso? Realmente eles representam os índios lá ou só defende a aldeia deles? Eu falo que... Eu vou ser bem sincero. Não somente esses indígenas que conseguiram chegar num congresso, seja na federal, estadual, municipal, onde acontece, né? Maioria deles, eu não vou generalizar, mas a maioria deles usam a comunidade só para chegar onde ele quer chegar, mas depois que chega lá... Ele vira um deles. Não pensa na comunidade, não pensa na comunidade que elegeu, que acreditou no projeto. Então o Edir é cacique. Como que funciona? Como que é a hierarquia? Como que você chegou a ser cacique? É que nem eu tinha falado. A pessoa é chamada de cacique depois que ele começa a ter sua aldeia. Entendeu? Aí eu me considero... Quer dizer, eu não me considero como cacique, mas as pessoas, a partir do momento que eu tenho minha aldeia, eles me consideram como cacique. Por isso que eu falei que o tal do Napiai ganhou essas atribuições, né? Acho. O seu pai, que era ele? Seu pai tinha alguma liderança ou não? Cacique também. Tá. Então é uma coisa meio herdada, né? Aí falar o filho do cacique vai ser cacique também. Sim. Mas deve ser por isso que o pessoal te chama de cacique. Não sei também. É sobre o equilíbrio da tradição de vocês relacionada à tradição do mundo moderno. Como que vocês tentam equilibrar isso? Eu gosto de falar assim para os meus alunos, né, que a gente precisa socializar esse conhecimento. Porque... Hoje, os não indígenas que nós temos como nossos amigos próximos, eles querem ser indígena. E nós que é indígena, quer ser o não indígena. E não consegue fazer nem os dois. Aí acaba nem fazendo um, nem outro. Exemplo, se o filho de um indígena fala assim, pai, eu quero estudar para fora. Para mim fazer isso, aquilo, tem esse projeto e vai. Chega lá, não segue o que ele determinou como plano dele, já desvia do caminho, entra para as coisas erradas, aí não vai para frente. Aí quem fica na aldeia não quer ser aquele indígena que mantém sua identidade, que preserva a sua cultura, não faz nenhum nem outro. Fica difícil de a gente dizer assim como que isso acontece. Fica um pouco meio fora do controle, né? Isso. Fica uma coisa meio assim, vai e não vai. É relacionado aos vícios do não indígena. Dentro da aldeia, vocês permitem esses vícios que existem do não indígena? Por exemplo, pode levar uma bebida lá, uma birita, uma pinguinha lá para a aldeia? Ou não pode? As aldeias que não têm religião inserida ainda, levam.
Agora, para aquelas aldeias que já tem a religião ao meio, aí não leva mais não. Mas essa religião que você está falando é a religião do não indígena. Não indígena. Ah, então tem muitas aldeias que já pratica... Aqui já tem. Que pratica a religião do não indígena. Exatamente. Mas tem aldeia que pratica a religião materna. Sim. Então... E o que as pessoas pensam sobre isso, assim, em relação, por exemplo, ele pratica aquela religião materna. E o outro pratica a religião do não indígena. Como que você se vê um grupo? Não, é porque assim, a nossa religião que nós acreditamos que é do povo mesmo, na verdade, não tinha assim restrições. Era livre. Você só podia seguir com aquela orientação que o Gurá deixou e fazer a sua tradição, manter sua tradição viva. Agora, depois que a religião entrou, muitas coisas são restritas, né, da cultura. Mas vocês têm os rituais ainda? Temos. Vocês mantêm aqueles rituais? Temos ainda. Só que, como tem na visão não indígena bastante tradições, eu vou dizer assim, absurda de se fazer, aí essas coisas não acontecem mais, né? Porque a religião não indígena não permite que a comunidade segue. A etnia Cinta Larga, você é professor da língua materna. Então, você tenta manter a tradição do idioma. Sim. A aula que você leciona lá é só língua materna. Tem outras disciplinas que você leciona? É assim, hoje o estado de Mato Grosso inseriu no matrix curricular, eu acho que a partir, se não me engano, de 2020, inseriu no matrix curricular das escolas indígenas a 4 áreas. A práticas agroecológicas, práticas culturais, tecnologia indígena e a língua materna. Aí eu trabalho com essas 4 áreas que é chamado de saberes indígenas. Na sua formação, você formou pela Unemate, né? Sim. Mas você formou numa universidade específica para indígena. Exato. Porque a Unemate oferta a formação para os professores indígenas, né? Que eles hoje é chamado de FAIND, uma faculdade intercultural para formar os professores indígenas. E o Edir, além de ser o cacique, também professor, também é presidente do Conselho de Saúde. Quais são os maiores desafios, né, para atender a comunidade no Mato Grosso, a questão da saúde indígena? Bastante, tá? Porque o que a CESAI fornece para as comunidades indígenas é a primária, né? É o básico. É o básico. E como tem muita demanda, assim, de segundo, terceiro grau de doença, aí onde nós achamos muita dificuldade, porque depois que chega no município ou no estado, não tem mais continuidade, não tem mais aquela agilidade, porque a assistência primária vai muito bem através da CESAI. Depois que sai da CESAI, entra para o SUS, né? Aí onde acha dificuldade. Tem indígena que está ali 2, 3, 4 anos na fila e não se resolve. É a mesma coisa. É desse jeito. Então não é fácil, não. Você também você faz parte também da conselheiro de uma federação dos povos e das organizações indígenas do estado do Mato Grosso. Quais são as pautas que são discutidas nesse conselho? A maior parte das pautas que é discutida dentro da FEPOINT é a política. Essa busca de uma política pública que venha de fato dar oportunidade para os indígenas, né? E como em qualquer organização tem esse conflito de ideias, conflito de opiniões, e isso acaba gerando dificuldade de brigar
por um único objetivo, né? Porque no estado de Mato Grosso tem grupos indígenas, etnias diferentes que têm pensamento diferente um do outro, né? Aí, dependendo de quem estiver à frente da organização, dependendo de quem estiver lá, aí aquela ideia não vai para frente. A gente vê muita gente comentando assim, daqui um tempo aí, um longo prazo, não vai existir mais índio, que os índios não estão querendo mais ser índio. Isso procede? O que você pensa sobre isso? Eu falo que procede pela própria experiência, porque por isso que eu falei que as gerações de hoje querem ser ou não indígena, mas não têm o mesmo pensamento de não indígena. Se ele quer ser não indígena, ele tem que seguir com o plano dele, o que ele quer ser na vida dele. Mas você não acha que isso é por causa dessa tecnologia toda aí? Você acha que com essa preservação da natureza, que inclusive está exigindo muito hoje do não indígena, manter algumas autoridades, manter o indígena no local deles, numa visão assim importante, porque vocês não têm o perfil de devastar a natureza, que vocês veneram a natureza como mãe. É assim. Eu falo que as gerações de hoje têm esse pensamento por conhecer, por influência mesmo de outra cultura. É porque a maioria deles pensam assim, não, eu não quero mais ser do jeito que meu avô, meu tataravô, não quero isso para mim. Só que a partir do momento que a pessoa pensa isso, tem que saber o que é bom para ele, né? O que vai ser bom para ele? Hoje nós indígenas precisamos só viver igual antigamente, colocar as coisas na balança, pegar o que é de positivo da vida tradicional e pegar o que é de positivo de outra cultura, a influência que a comunidade teve, e socializar isso, e para manter tanto quanto a identidade, tanto quanto para... Porque dá para conciliar. Por exemplo, você tem tecnologia lá, você tem energia na sua aldeia. Tem. Então, dá para conciliar a energia com a cultura, né? É uma facilidade, é um conforto, né? Um certo conforto também. Mas não acontece isso não. A maioria dos jovens de hoje não quer mais. Depois que chegou internet, a tecnologia na comunidade... Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. 3? E o que você acha? Que tá fácil de educá-los? Tá não. Com esse mundo moderno, eu falo que... Eles têm outras pretensões? Não quer fazer mais nada não quer fazer nem coisa de branco, nem coisa de índio. Só fica no celular, por isso que eu tô falando. Ei, mas isso tá geral, cara, não é só no indígena. Então, por isso que eu falo que ele não quer nem ser nem outro. Não quer nenhum nem outro, né? Aí a gente fica confuso, né? Não sabe o que quer. Aí o tempo vai passando, fala, o que esse menino vai querer da vida? É desse jeito. Pois é. Porque o indígena, ele já tem uma mentalidade fraca. Aí vem essa influência, essa tecnologia, esse mundo moderno aí é fácil de se perder. Né? Então, eu vejo que é isso que está acontecendo. Aí, através da escola, eu tento mudar isso. Mas você acha assim que você está numa geração que ainda você está tentando manter essa cultura? Você acha que a próxima geração, você acha que vai ter uma pessoa com o mesmo pensamento que é o seu, manter... Sempre tem alguém assim, ou você acha que está meio geralzão assim, a questão do índio não querer? É por isso que, através das minhas disciplinas, né, eu procuro conscientizar esses alunos que vêm terminando no ensino médio, que algum deles olha para a educação escolar e até a educação tradicional, né? Porque
Até o momento, a minha comunidade aqui de Aripuanã não está vendo essas novas gerações pensar nos professores indígenas. Inclusive, só tem da minha geração os professores, eu e mais 4. Depois de nós, ninguém quer ser professor mais, não. Mas não indígena também está assim. Ninguém quer ser professor. Principalmente para a tradição mesmo. Tradição, para manter a cultura, né? Manter o índio lá no seu habitat. Sim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo, da importância da luta do indígena no Brasil hoje, né? Fica à vontade, pode usar. Fala um pouquinho aí para gente. Antes eu até acabei esquecendo, porque essa semana agora, né, nós perdemos um ancião nosso, né, que eu chamo de geração contato, né, que é o Cacique Tamari. Inclusive nós ia receber um evento grande de todas as comunidades de Rondônia e Juína, né? Ia acontecer um evento grande aqui e foi cancelado devido a essa perca que nós teve. Deixar pensar para os familiares, para a comunidade toda, né, que está comovida com essa perca. E falar assim, né, que aqueles que se sensibilizem pela causa indígena, né, não acreditar muito nas coisas que algumas mídias falam dos indígenas, porque muitas das vezes a mídia generaliza as etnias indígenas do Brasil, né? Exemplo, nós temos um exemplo aqui, os Enauê e Ninauê, eles são difíceis de ter relação com eles, e por causa deles as outras etnias da região também são mal vistas de uns fatos que aconteceu com eles, que eles fizeram, né? E aquela visão que teve antigamente, hoje já mudou muito. As etnias já mudaram muito, né? Hoje tem, assim, pensamento diferente. Falo na questão de relação com todo mundo, seja com indígena ou com não indígena. E eu falo assim que, principalmente para os nossos congressistas, né, que é preciso olhar muito para a causa indígena, e ouvir os indígenas certo, para que possa criar uma lei que venha de fato trazer um benefício para os indígenas. Trazendo benefício de fato para os indígenas, vai trazer melhoria para o nosso país. Porque se acredita num grupinho ali, grupinho lá, não vai trazer benefício para todas as populações indígenas do Brasil. Bacana. É isso que eu tenho para dizer. Professor Edir, Cinta Larga, foi uma satisfação muito grande você ter aceito o convite. E pelo menos passar um pouco para o povo que vai acompanhar ele, vamos internizar na internet. Qualquer pessoa pode estar depois assistindo, né? Muito obrigado mesmo por ter participado aqui do podcast. Gostaria de agradecer você aí pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Quero aqui também agradecer, registrar aqui a presença da Claudemir, que esteve acompanhando aqui esse podcast, ao pessoal da Webnet, internet, e o Pode Contar Tudo volta numa próxima oportunidade. Um abraço, muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Falou.